Olá, sou Pedro Afonso, monitor da matéria Anatomia 3 do curso Medicina, e hoje continuaremos a falar sobre a histologia básica do membro superior, abordando os ossos húmero, rádio e ulna. Bom, iniciaremos essa parte com o osso do braço, o húmero. Percebam que o húmero pode ser dividido de maneira didática em três porções. Duas porções epifisárias, que ficam mais proximais e mais distais, uma mais proximal e uma mais distal, e uma porção diafisária. Tá? Isso tem a ver com o processo de ossificação do osso, mas também é um mecanismo muito útil para a divisão didática dos acidentes ósseos do húmero. Percebam então que aqui temos um húmero direito. O húmero direito, que se articularia com a escápula direita da seguinte maneira, apresenta em sua epífise proximal alguns acidentes ósseos relevantes. Percebam que, em sua área epifisária proximal, o húmero apresenta uma cabeça e com uma superfície óssea bem lisa, no vivo, recoberta por cartilagem hialina, ou cartilagem articular, que faria parte da articulação entre a cabeça do húmero, percebam, e a cavidade glenoidal da escápula, formando o que popularmente conhecemos como articulação do ombro, mas em termos técnicos seria apenas a articulação gleno-humeral. Tá? Então percebam aqui, além da cabeça do húmero, que é um acidente ósseo bem marcado, observamos também nessa área mais epifisária proximal dois acidentes ósseos que são o tubérculo menor e o tubérculo maior. Nessa vista anterior, e numa vista superior, podemos observar que entre o tubérculo menor e o tubérculo maior existe um sulco, o sulco intertubercular. Então, entre os tubérculos, claro, e suas cristas, visto que tanto o tubérculo menor quanto o tubérculo maior apresentam cristas, a crista do tubérculo menor e a crista do tubérculo maior, que dão inserção a alguns músculos intrínsecos do braço, que têm origem no braço, e outros músculos que têm origem no tórax e se inserem no braço. Tá? Então, observemos aqui que entre a cabeça do húmero e sua área epifisária mais proximal, nós observamos um interessante acidente anatômico chamado colo anatômico do húmero. Tá? O colo anatômico do húmero, percebam, demarca a transição entre a área epifisária real, que seria a cabeça do húmero, essa que já discutimos que tem uma superfície mais lisa e faz parte da articulação glenohumeral, e a parte epifisária falsa, no sentido que é mais metafisária do húmero, que apresenta os acidentes ósseos tubérculo menor e tubérculo maior. Então, observem aqui. Nesse colo cirúrgico, nós observaríamos a inserção da cápsula articular. Nesse colo, anatômico, o colo cirúrgico é mais embaixo, no colo anatômico nós observamos a inserção da cápsula articular na articulação glenohumeral. Tá? Então, passando da cabeça do húmero, podemos observar, então, os tubérculos menor e maior, sobre os quais já falei, e suas cristas, sobre as quais também já falei, e observamos aqui, interessantemente, um sulco entre os tubérculos, o sulco intertubercular, tá? Que dá passagem ao tendão da cabeça longa do bíceps e também a um pequeno ramo ascendente da artéria circunflexa anterior do húmero, que vai para a cabeça do húmero e para a cápsula articular da articulação glenohumeral. Tá? Então, com isso, terminamos a parte epifisária proximal do húmero. Passaremos, então, para a parte diafisária. Percebam que o húmero, em sua parte diafisária, apresenta poucos acidentes anatômicos. E entre a parte da epífise proximal e a diáfise, apresenta também um colo chamado de colo anatômico. Um colo chamado de colo cirúrgico. Lembrando, o colo anatômico é aqui, entre a cabeça do húmero, a epífise proximal verdadeira e a porção metafisária do húmero. Tá? O colo cirúrgico não é um acidente anatômico tão demarcado quanto o colo anatômico, mas tem uma relevância bem grande em termos de lesão. Lesões por fratura nessa área podem levar à lesão de um nervo chamado nervo axilar, que será melhor discutido na aula de plexo braquial. Bom, observamos então que na diáfise do húmero temos dois acidentes ósseos principais. Esse acidente ósseo mais lateral, chamado de tuberosidade deltoídea, que dá inserção ao músculo deltoide, e um acidente ósseo que é visualizado em sua face posterior, que seria o sulco para o nervo radial, que é um sulco que vai de medial para lateral, nesse osso, está um pouco demarcado aqui, mas passaria por essa área, e dá passagem a um nervo chamado nervo radial, que também discutiremos melhor na aula sobre plexo braquial. Bom, entre a diáfise
e a epífise distal, não temos um colo de transição como era o colo cirúrgico entre a epífise proximal e a diáfise. Mas observem que existem duas cristas chamadas cristas supraepicondilares, uma lateral e uma medial, bem demarcadas aqui na porção epifisária distal do úmero. Essas cristas, elas dão inserção aos septos intermusculares medial e lateral, e também, no caso da crista lateral, a inserção de um músculo chamado braquiorradial, que melhor abordaremos na miologia do antebraço. Percebam então que nessa epífise distal do úmero é basicamente sua faceta articular com os ossos do antebraço, a una e o rádio, que apresentaremos na próxima aula, mas já mostraremos como é sua articulação com a epífise distal do úmero. Percebam então que temos uma área troclear, que dá articulação à una com o úmero, e uma área chamada de capítulo, que serve para articulação entre o rádio e o úmero. Percebam então que essas áreas são mais lisas, estariam recobertas também de cartilagem articular, cartilagem hialina, assim como estava a cabeça do úmero. Percebam que a articulação do cotovelo é uniaxial, permitindo apenas o movimento no plano antero-posterior de flexão e extensão. Percebam aqui, flexão e extensão do antebraço sobre o braço. Percebam também que durante esse movimento de flexão e extensão, os acidentes ósseos da una e do rádio impactariam sobre a epífise distal do úmero e, portanto, observamos fossas para melhor se adaptar a essa impactação que seria sofrida. Percebam então, aqui observamos a fossa coronoidea, por dar vazão ao impacto do processo coronóideo da una, que será melhor discutido na aula de osteologia sobre a una, e posteriormente temos a fossa do olecrano, que é outra fossa que melhor se adapta à impactação que seria sofrida pelo olecrano da una durante o movimento de extensão. Então, enquanto extensão, o olecrano impactaria sobre a epífise distal, o movimento de flexão, o processo coronóide impactaria sobre a epífise distal. Então, surgem essas adaptações, a fossa coronoidea e a fossa do olecrano. Observamos também que isso acontece com o rádio. O rádio se articula em sua cabeça, em sua faceta articular, com o capítulo da una. Então, observem que nessa articulação, o rádio impactaria durante o movimento de flexão e, portanto, temos a chamada fossa do rádio na face anterior da epífise distal da úmero. Percebam aqui, do úmero, percebam aqui a fossa do rádio. Além desses acidentes mais relacionados à articulação, temos também os acidentes ósseos chamados de epicôndilos, epicôndilo medial, mais bem demarcado, e epicôndilo lateral, um pouco menos demarcado, que dão inserções a tendões conjuntos dos músculos do antebraço. Vale ressaltar também que entre o epicôndilo medial e o processo coronoide da una, observa-se um canal que pode ser chamado de epicôndilo olecraniano, que dá passagem ao nervo ulnar, que será melhor discutido durante a aula de plexo braquial. Com isso, fechamos a aula de osteologia sobre o úmero e logo abordaremos os ossos una e rádio na próxima aula.